Na cidade de São Paulo, margeando uma parte da Avenida 23 de Maio, há uma bela obra arquitetônica do início do século passado. São vários arcos que foram construídos por imigrantes italianos e com pedras italianas. Com o passar dos anos, algumas casas foram construídas na frente daqueles arcos e os esconderam. Eles continuavam lá, vistosos, bonitos, mas quase ninguém via. Eu mesmo, por 2 anos, passei todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia naquela avenida, indo e voltando do trabalho, e nem sabia da existência daqueles belos arcos. Até que um prefeito resolveu indenizar as famílias que moravam nas casas em frente aos sobrados, derrubou-os e restaurou a obra. Por isso que aqueles arcos acabaram apelidados de Arcos do Jânio, porque foi o prefeito Jânio Quadros que os restaurou. Alguns anos depois, uma nova restauração foi necessária, porque foi amontoado muito lixo e entulho na frente dos arcos e outros haviam sido grafitados e pichados. Então, aqueles arcos, tanto por serem desvalorizados por alguns, como por outros acharem que podem ainda melhorarem a sua beleza, eles estão sempre correndo o risco de terem sua beleza escondida e precisam ser restaurados. A mesma coisa tem acontecido com a doutrina da justificação pela fé. Seja por desvalorização, ou seja, porque por alguns entenderem que podem melhorá-la, ela de vez em quando precisa ser restaurada. De fato, essa doutrina já existia antes da reforma. Já existia até no Antigo Testamento. A fé foi o único meio de Deus justificar o seu povo em todas as épocas. Mas como essa doutrina trata diretamente com o orgulho humano, ela sempre enfrenta desafios para ser proclamada e para ser crida. Sempre se faz necessário relembrá-la, restaurá-la, para que ela seja enxergada e crida em toda a sua beleza. E isso aconteceu na época da Reforma, nos tempos de Lutero. E sua proclamação naquela época foi resumida na expressão latina sola fide, que quer dizer somente pela fé. E na nossa continuação desta série que estamos tratando das doutrinas dos 5 solas, já tratamos do somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, e hoje vamos tratar do somente pela fé. E eu quero destacar 2 aspectos deste somente pela fé. O primeiro deles aqui, somente pela fé, significa que a fé é o único meio de nos apropriarmos da salvação providenciada por Deus. A fé é o único meio de nos apropriarmos da salvação providenciada por Deus. Veja o que diz Gálatas, capítulo 2, verso 16. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 2, verso 16. Gálatas 2,16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus
para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos orar. Senhor, temos a declaração clara da Tua palavra, da justificação somente pela fé. Mas carecemos da ação do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, dispondo os nossos corações e vontades para crermos, nos submetermos e amarmos esta verdade. Pedimos que Ele possa agir neste sentido entre nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Somente pela fé significa que a fé é o único meio, o único modo, a única maneira de nos apropriarmos da salvação providenciada por Deus. A carta aos Gálatas, segundo o meu entendimento, foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele havia concluído sua primeira viagem missionária, viagem que é narrada nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Naquela viagem, ele havia passado por uma região chamada Galácia e havia pregado o evangelho especialmente em 3 cidades, Listra, Derbe e Icônio. E havia fundado igrejas ali e levado aquelas igrejas a escolherem líderes, a escolherem pastores para manterem a doutrina pregada ali. E ele então, juntamente com Barnabé, seu companheiro de viagem missionária, voltou para a cidade de Antioquia da Síria, onde estava a igreja que os havia enviado. Ali em Antioquia da Síria, ele recebe a notícia de que após a saída dele de Barnabé, ali da região da Galácia, haviam chegado outros pregadores, outros mestres, anunciando uma outra mensagem. E a mensagem dizia o seguinte: não é suficiente crer em Cristo para ser salvo. Vocês precisam praticar a lei. Vocês precisam voltar à lei mosaica para praticar a lei mosaica se quiserem ser salvos. Paulo recebe essa notícia e recebe uma outra que o deixa até irritado. E a outra era que os gálatas estavam se encantando com esse ensino. É interessante que o apóstolo usa uma palavra bem forte no capítulo 3 para falar disso. Ele diz: vocês estão sendo enfeitiçados. Alguém lançou um feitiço em vocês. E vocês estão deixando de crer no evangelho da graça de Deus para crer em outro evangelho. E esta expressão, evangelho da graça e outro evangelho, ele vai usar no capítulo 1. Normalmente, o apóstolo Paulo usava secretários, amanuenses para escrever suas cartas. Ele ditava e esses secretários escreviam. Timóteo, Silvano, Tércio, eles então funcionavam como secretários de Paulo. No caso da carta aos Gálatas, a impressão que nós temos é que Paulo ficou tão abalado, tão irritado, que ele mesmo escreveu a carta. Ele não ditou para alguém. Ele vai dizer na carta: vejam quão grandes letras eu vos escrevi. Supomos, por isso e por outra coisa que ele diz na carta, que Paulo tinha algum problema de vista e não havia os recursos que se tem hoje. Então, quando ele tinha que escrever, se fosse ele mesmo que estivesse escrevendo, ele iria escrever numa letra um pouco maior do que a maioria. Mas Paulo diz então que ele mesmo decidiu escrever, ele nem esperou para ditar, tal era a força da emoção que ele estava quando soube que o evangelho estava sendo deturpado e que aquelas pessoas estavam se deixando levar por isso.
No capítulo 5, inclusive, ele vai dizer: eu queria estar presente aí com vocês, para que vocês pudessem perceber o meu tom de voz. Porque escrevendo, vocês não vão conseguir perceber o meu tom de voz. Mas eu queria estar aí, porque aí vocês iam perceber pelo meu tom de voz como é que eu estou abalado e irritado com isso. No capítulo 1, ele chega a dizer que eu estou espantado. Como é que, quão rapidamente, vocês deixam o evangelho para seguir um outro evangelho, que não é evangelho, mas é a deturpação dele. Nesse capítulo 2, ele está relatando um episódio ocorrido em Antioquia, que foi quando Pedro chegou ali, e Pedro se deixou levar pela pressão dos judaizantes, e judaizantes eram estas pessoas que queriam forçar os gentios que haviam crido a seguir a lei mosaica para serem salvos. Pedro se deixou levar por isso. Paulo disse que então repreendeu Pedro na frente de todos. Capítulo 2, verso 11, aqui ele chama Pedro de Cefas, ele diz: eu resisti face a face, porque ele se tornou repreensível. E as palavras que nós lemos no verso 16 fazem parte da repreensão do que Paulo havia dito a Pedro. E nestas palavras você nota que por 6 vezes, no mesmo período, por 6 vezes, Paulo enfatiza a doutrina da justificação somente pela fé. 3 vezes de forma positiva e 3 vezes de forma negativa. 3 vezes dizendo o que é e 3 vezes dizendo o que não é. Preste bem atenção aí. Ele diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Primeira vez que ele diz como não é. E sim, mediante a fé em Jesus Cristo. Uma vez dizendo como é. Também nós temos crido em Jesus Cristo. Segunda vez que diz como nós somos justificados. Crendo em Cristo. Para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus. Terceira vez que ele diz como é. E não por obras da lei. Segunda vez que ele diz como não é. E conclui: pois por obras da lei ninguém será justificado. Se era por falta de ênfase, agora os gálatas sabiam que a justificação é somente pela fé em Cristo e não por obras da lei. No único versículo, 6 vezes a afirmação é enfatizada. A justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. E é desta forma porque a autojustificação, isto é, o homem justificar a si mesmo, é simplesmente impossível. É impossível nós apagarmos, justificarmos ou pagarmos pelos nossos próprios pecados. Não é possível. Ninguém tem condições, ninguém tem a capacidade de resolver por si mesmo o problema da sua culpa diante de Deus, da condenação dos seus pecados diante de Deus. A Bíblia várias vezes diz isso, mas para nos mantermos por enquanto no livro de Gálatas, veja o que o apóstolo diz no capítulo 3, verso 10. Gálatas 3, 10.
Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que o apóstolo está dizendo aí? Ele está dizendo: aqueles que querem sua justificação, aqueles que querem acertar sua condição diante de Deus pelas obras da lei, estão debaixo de maldição. São malditos, estão amaldiçoados. E ele dá um texto bíblico para comprovar isso. O texto então diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras, em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Deuteronômio 27, 26. O que o apóstolo está dizendo? Que qualquer pessoa que está debaixo da lei e não cumprir 90% da lei, está amaldiçoada. É isso que ele diz? E não cumprir quanto da lei? Toda a lei. Qualquer pessoa que quer acertar sua vida com Deus por suas próprias obras, precisa de quê? Nunca ter pecado. E daí para frente também nunca pecar. Ok? Quem quer acertar a vida com Deus à luz de seus próprios esforços, tem que nunca ter e nunca mais pronto. Pergunta: quem se candidata? Quem? Não tem ninguém aqui que nunca pecou? Não? Não. Todos nós já desobedecemos a lei de Deus. Todos nós já pecamos. Algumas pessoas normalmente acham o seguinte: eu vou chegar lá no tribunal de Deus, vai ter uma balança de 2 pratos. E num prato Deus vai colocar minhas boas obras, e no outro prato Deus vai colocar os meus pecados. E normalmente, quando a gente argumenta assim, a gente sempre pensa que qual prato vai estar mais cheio? É claro, das boas. Afinal, eu sou pecador, mas não sou tão pecador assim. Eu também tenho um bocado de coisa boa. Agora, os mais antigos aqui já viram uma balança de 2 pratos, não já? Hoje a maioria da balança é tudo digital. Numa balança de 2 pratos, o que é que fica num dos pratos? O peso, o padrão. Eu me lembro de uma vez no mercado, lá da Senhora Santana, eu cheguei para a mulher: olha, você pesou a cebola aqui, agora pese a tomate no outro prato. Ela falou: não, senhor, nesse prato aqui tem que ficar o peso, o padrão. Certo? Na balança de Deus, a ilustração da balança é boa, é bíblica. Daniel 5, pesado fostes na balança. Só que na balança de Deus, num dos pratos, o peso é a lei de Deus. Está lá, a lei de Deus. E no outro prato, não só vão as minhas boas obras ou os meus pecados, vai toda a minha vida. E a pergunta é, e a afirmação é: a balança tem que equilibrar. Entenderam? A minha vida tem que igualar com a lei de Deus. Pergunta: quando isso vai acontecer? Nunca. Por isso, quem quer ir a Deus pelas obras da lei está debaixo de maldição, porque não consegue. A outra ilustração que eu uso é da média escolar. Supor que você está estudando e a média é 6.
Aí hoje não tem quase adolescente assim, ainda mais nessa igreja que todo adolescente é crente, graças a Deus. Mas aí um adolescente que não fosse tão crente, ele começa aí no princípio lá com medo do pai, né, irmão? Com medo do pai, ele estuda, ele tira um 8 na primeira prova. Estou com 2 sobrando. Aí na segunda prova ele vacila um pouquinho, tira um 6. Não, mas ainda estou dentro, ainda dá. Só que ele relaxa um bocado, na terceira prova ele tira um outro 2. Ih, rapaz, agora a coisa ficou complicada. Agora nessa última prova eu vou ter que correr. Mas aí ele corre, tira uma boa nota, somou, dividiu, deu 6. Passei. Algumas pessoas acham assim. Hoje eu perdi a calma no trânsito. Lá no trabalho algumas coisas deu errado. Então quando eu cheguei em casa eu briguei com a mulher. Eu fui grosseiro com os meus filhos. Hoje minha nota com Deus, rapaz, se eu chegar a um 3 ou 4, eu dou graças a Deus. Mas amanhã vocês vão ver. Amanhã eu vou tirar um 7 ou um 8. Aí Deus vai somar, dividir e eu vou passar. Outros ainda afirmam o seguinte, olha, como marido, eu sei que eu sou um marido meio ruim, mas como pai, não tem pai igual a mim, eu já ouvi isso. Agora eu não consigo entender como é que o marido ruim consegue ser um bom pai. Mas tem pessoas que acreditam nisso, certo? Como marido eu sou, mas como pai, não tem pai melhor do que eu. E a pessoa acha que Deus pega a nota de marido, soma com a nota de pai, divide e passei. O problema é que, qual é a nota para passar com Deus de acordo com esse versículo? 10. 10. 9,999 você é prova, porque Deus é perfeito. Deus não pode admitir 1 grama de imperfeição. Porque se Deus admitir 1 grama de imperfeição, Ele está comprometendo a sua própria pessoa, a sua própria natureza. Aí vem a pergunta, quem tira 10 com Deus em tudo? Tem algum aluno nota 10 com Deus? Nos colégios aqui tem um aluno nota 10. E com Deus, tem um aluno nota 10? Tem? Não tem. Todos nós já estamos o quê? Reprovados. Porque não alcançamos a nota 10 que é necessário. Vamos raciocinar um pouquinho. Suponha que você só cometa 10 pecados por dia. Vocês acham que essa conta é razoável? Vocês acham que? Afinal, estou falando com uma igreja de crentes, uma igreja batista, não é possível. Vocês têm mais do que 10 pecados por dia? Alguns dizem 10 pecados, pastor, só em 5 minutos a conta já estourou. Em palavra, pensamento e ação já foi. Mas para facilitar a conta, 10 pecados por dia. Por ano, como tem domingo e feriado, vamos arredondar para 4.000 pecados por ano. Soma aí quantos anos você tem, agora só na cabeça, não precisa contar para ninguém. Se fossem só 10 pecados por dia, quando é que você ia conseguir pagar? Diz para mim. Quando? Você sabe a resposta. Quando? Nunca. Nem você, nem eu. Nunca. E até se acontecesse um milagre de você pagar tudo hoje, o que aconteceria amanhã? Já estava devendo de novo. Não tem como pagar. Não tem como pagar. A segunda razão que não tem como pagar é porque não tem como a gente voltar e desfazer os pecados. Há pecados que eu posso dar até um certo conserto, mas desfazer jamais. E tem pecado que nem fazer conserto dá. Alguém que matou outra pessoa, como é que conserta isso? Como é que se conserta isso? Não se conserta. Se você espalhou calúnia, falou mal de alguém, agora você se arrependeu, até pediu perdão para a pessoa, você consegue retirar o que você falou mal da pessoa? Consegue? Não, está feito. Não tem como a gente desfazer os pecados da gente. Está
está feito. Mas há um terceiro motivo, porque é impossível a gente resolver o problema. A penalidade de um pecado não depende só da quantidade, mas também de contra quem nós cometemos o pecado. E eu sempre ilustro, talvez você já me ouviu até com essa ilustração. Dois irmãos que brigam. Isso não acontece, é raro acontecer, né? Não é raro acontecer dois irmãos brigarem? Não é não? Mas dois irmãos brigam. E um dá um tapa no outro. Aí o pai chega e diz, vem cá, que história é essa? Você não é autoridade sobre o seu irmão. Você não tem que estar batendo nele. Você vai ser disciplinado. No outro dia, esse mesmo irmão que deu a tapa no outro irmão, discute com a mãe, perde a calma e dá um tapa na mãe. Pergunta, a disciplina deve ser a mesma? Resposta, não. Mas papai, o tapa que eu dei na mamãe foi mais fraquinho. Não importa. Na hierarquia do lar, a mãe é mais importante. A punição tem que ser maior. Cada um de nossos pecados, e todos os nossos pecados foram contra quem? Deus. Ser infinito. Logo, a penalidade que cabe a nós por cada um de nossos pecados. Note bem, cada um de nossos pecados. É de quanto tempo? Infinita. Infinita. Por isso que quem rejeita Cristo e vai para o inferno, paga hoje, paga amanhã, paga depois, vai terminar de pagar quando? Não vai, porque a penalidade é infinita. Aí Deus envia o seu Filho, Deus Filho, ser infinito, que assume a nossa humanidade, torna-se ser humano, porque foi o ser humano que pecou. E o Deus homem morre na cruz. Infinito no lugar do finito. É o único pagamento que resolve. É o único pagamento que vale. Percebe a beleza e sabedoria desse plano? O infinito se torna, assume, melhor dizendo, a natureza do finito, sem perder a do infinito. Vai à cruz e paga a nossa penalidade. Não há outra maneira, não há outro jeito. Somente a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo vai dizer agora nos versos 13 e 14 aqui de Gálatas 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ali na cruz, Jesus recebe a maldição que estava sobre nós. Ele se torna maldito em nosso lugar. E a penalidade foi paga ali na cruz. E a única maneira de acessar isso é pela fé. Única e exclusivamente pela fé. Qualquer outro merecimento que alguém julga ter, ou que queira invocar para receber a salvação, deve ser jogado no lixo. Foi isso que o apóstolo Paulo fez quando ele escreve uma outra carta,
a carta aos Filipenses, no capítulo 3. No capítulo 3, Paulo volta a tratar desse assunto. Essa carta aqui aos Filipenses foi escrita aí talvez uns 15 anos depois da carta aos Gálatas. Mas o problema ainda persistia, porque esse problema de achar que a fé no sacrifício de Cristo não é suficiente, esta é uma heresia que assedia a igreja desde o seu início. E não só a igreja como um todo, mas se você parar para pensar, assedia a minha vida e a sua vida, cada dia. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele começa nesse capítulo 3 advertindo: tomem cuidado com os maus obreiros. Tomem cuidado com a falsa circuncisão. E aí, ele vai dizer, ora, se alguém poderia confiar em si mesmo, capítulo 3, a partir do verso 4. Se alguém poderia confiar em si mesmo, confiar na carne, sou eu. Eu sou israelita, eu fui circuncidado, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, eu procurei cumprir a lei zelosamente, eu cheguei a perseguir a igreja. Agora veja o que ele diz no verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei o quê? Perda. Por causa de quem? De Cristo. Na verdade, considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de quem? Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, Cristo, perdi todas as coisas. E as considero como lixo para ganhar a Cristo. É a quarta vez que ele está repetindo a mesma verdade com linguagem um pouco diferente. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus baseada na fé. Talvez você diga, não, mas eu fui criado numa boa família. Meus pais me deram uma boa educação. Minha mãe e meu pai me levaram para a igreja. Eu memorizei muitos versículos. Eu fui criado na igreja. Eu sei tantos versículos de cor. Eu sei toda a história bíblica de cor. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Eu sempre procurei agir direito. Se você está confiando nisso para a sua salvação, você não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Por melhor que você seja, conforme Isaías diz, as nossas obras de justiça são como o que diante de Deus? Pronto, trapo sujo, trapo de imundícia. Então, tudo aquilo que diante da sociedade, diante da sua igreja, da sua religião, você considera medalhinha para chegar e apresentar a Deus, arranque e jogue fora. Porque é somente pela fé em Cristo. É somente pela fé no sacrifício de Cristo. Nada nosso, nada meu, nada seu. Somente pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Justificado não quer dizer tornado justo. No livro de Romanos, no capítulo 8, o livro de Romanos é outro livro que trata desse assunto. No capítulo 8, verso 1, o apóstolo diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E nos versos 33 e 34 ele diz: quem vai acusar os eleitos de Deus? É Deus quem os? Quem vai condená-los? Note que justificação está em aposição com condenação. A linguagem aqui é de um tribunal. Um juiz que está julgando lá, ele torna alguém culpado ou torna alguém inocente
ou reconhece e declara alguém culpado ou inocente. Qual é o papel de um juiz? Reconhecer esse é o papel do juiz. Quando a pessoa chega lá diante do juiz, em termos de provas e diante da lei, ela já chega ou culpada ou inocente. O juiz vai simplesmente declarar. É isso que acontece na justificação. Nenhum de nós foi transformado em justo. Porque continuamos o quê? Pecadores. Fomos declarados. A ideia é que a sentença de condenação foi retirada e agora a declaração do juiz foi justificado, perdoado, livre das penalidades e culpas que você merecia. Podemos ilustrar isso com aquela parábola de Jesus do fariseu e do publicano, lembra? O fariseu, Lucas 17, o fariseu e o publicano sobem ao templo para orar. Aí o fariseu está lá, Senhor, eu te agradeço porque eu sou lá da Igreja Batista do Pastor Almir, como alguns dizem, né? Eu vou lá todo domingo, eu até gosto muito das pregações, apesar de que ele demora demais, mas eu aguento lá quietinho e prestando atenção, eu canto lá, eu faço isso, eu faço aquilo, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, eu nem sou como esse outro aqui, ó. Aí diz que o publicano não tinha ousadia nem de olhar para Deus, nem de olhar para cima. Ele simplesmente batia no peito. E na cultura ali, bater no peito era sinal de tristeza. E dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse, esse desceu justificado, aquele não. Aquele publicano foi transformado em justo? Não, ele foi declarado. Os teus pecados foram perdoados. Você está justificado. Justificação pela fé, então, é a declaração de Deus de que aquele que confiou única e exclusivamente no sacrifício de Cristo não deve mais nada para ele. A conta está paga, quitada por Cristo na cruz. Essa é a ideia da justificação. Há uma declaração numa das confissões doutrinárias da igreja que diz o seguinte: creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e da minha natureza pecaminosa. Pecados e natureza pecaminosa que devo combater durante toda a minha vida. Mas Deus me dá a justiça de Cristo e pela graça nunca mais serei condenado. É isso. Justificação é isso. Somos pecadores? Sim. Continuamos pecadores? Sim. Temos uma natureza pecaminosa? Sim. Continuamos com essa natureza pecaminosa? Sim. Temos que lutar diariamente contra o pecado e contra essa natureza pecaminosa? Sim. Mas seremos condenados por isso? Não. Porque Cristo pagou. Isto é justificação pela fé em Cristo. Foi pago. Para que isso, então, venha para nós a imputação, que é uma transferência de créditos e débitos em duas contas. Veja Romanos capítulo 4, verso 5. Romanos 4, 5. Mas, para quem não trabalha,
e aqui não trabalha, não realiza obras, porém crê naquele que justifica quem? Quem é justificado aí? O ímpio. Esse versículo é extremamente importante. Foi esse versículo que convenceu Martinho Lutero. Mas aquele que não trabalha, isso é, aquele que não vive fazendo as obras para ganhar a salvação, mas crê naquele que justifica o bonzinho. É isso que está escrito aí? É? Naquele que justifica o esforçadozinho. É isso que está escrito aí? Naquele que justifica quem? O ímpio. A sua fé lhe é imputada, lançada na conta como justiça. Deus lança na conta como justiça. E sabe, Ele pega a nossa maldição e lança na conta de Cristo. Veja o que diz 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios capítulo 5. 2 aos Coríntios capítulo 5. Versos 19 e 21. 19. A saber, 2 Coríntios 5, 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus não levou em conta os nossos pecados. 21. Aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Jesus. Deus o fez o quê? Pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Lutero chamou isso de a doce troca. Os meus pecados foram para quem? Cristo. E a justiça de Cristo para nós. Será que existe uma troca melhor para se fazer na vida? Hã? Não. Os nossos pecados lançados na conta de Cristo. E a justiça de Cristo lançada na nossa conta. De modo que Deus olha para você. Você ainda é pecador. Mas o que é que Deus vê? A justiça de Cristo. Entende? Deus olha e vê a justiça de Cristo. Lutero, inclusive, vai dizer o seguinte: somente em Cristo somos considerados justos. Porque a obediência de Cristo foi lançada em nossa conta. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, aprenda Cristo. E aprenda Cristo crucificado. Aprenda a orar para Ele, perdendo toda a esperança em você mesmo. E diga: Tu, Senhor Jesus Cristo, és a minha justiça, e eu sou o teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que eu não era, e deste-me o que eu não sou. Somente pela fé significa que o único modo de acessarmos a salvação é pela fé no sacrifício de Cristo. É somente Cristo. Só Cristo. Mas em segundo lugar, a última parte da mensagem, eu quero dizer que somente pela fé significa que esta fé não é qualquer fé, mas uma fé que conhece, confia, confessa, valoriza e obedece. Uma fé que conhece. Romanos capítulo 10, verso 17. Versículo muito conhecido. Ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Esse tipo de fé, como ela se inicia? Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Evangelho. Sem conhecer as Escrituras, alguém pode ter esse tipo de fé?
sem saber o que a Bíblia diz sobre você mesmo, sobre seu pecado, sobre como Cristo resolveu isso. Alguém pode ter esse tipo de fé? Não. Esta fé envolve conhecer as Escrituras, conhecer o Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Mas só ouvir não é suficiente, porque o apóstolo vai dizer aí, no verso 18, se referindo ao seu povo, os judeus, mas será que eles não ouviram? E ele responde, sim, eles ouviram. Ouviram, mas não confiaram. Ouviram, mas não se sujeitaram. Ouviram, mas não confessaram. Veja o que ele diz, agora voltando ao capítulo 10, versos 1 a 4. Capítulo 10, versos 1 a 4. De Romanos. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, isso é, em favor dos seus patrícios, dos seus irmãos judeus, é para que sejam salvos. Se o desejo de Paulo e a oração de Paulo era para que eles fossem salvos, isso significa o quê? Que eles ainda não eram. Porque dou testemunho a favor deles de que têm o quê? Zelo por Deus. Porém não com entendimento. Esse pessoal de quem Paulo está falando era um pessoal depravado, vivendo aí nas orgias, era isso? Era um pessoal religioso. Religioso. Eles têm zelo por Deus. Mas qual o problema? Não é um zelo com entendimento. E por que não é um zelo com entendimento? Veja o que ele diz. Porque desconhecendo o verso 3, a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é quem? Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Eles eram religiosos? Se brincar mais do que a gente. Eram sérios na sua religião? Sim. Mas se sujeitaram à justiça de Deus? Não. Acharam que a sua justiça era melhor do que a de Deus. Qualquer pessoa que ao se aproximar de Deus, rejeita que só Jesus é suficiente, está achando que sua justiça é melhor do que a de Deus. Está sem salvação. Porque está sem Cristo. Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Terminou. É crença, é fé em Cristo. Esta fé deve se basear naquilo que a Bíblia disse, não nas impressões que eu tenho. Vamos ilustrar com o exemplo de Números 21, a serpente de bronze. Naquele episódio é dito que o povo de Israel mais uma vez se revoltou contra Deus, começou a reclamar, achando que ele estava muito tempo naquele deserto, que não valia tempo, parará. Deus dessa vez manda umas cobras. E elas começam a picar e o povo morrer. Aí o povo se arrepende, clama para Moisés, Moisés vai a Deus. Deus diz para Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca no meio do acampamento, levanta ela no meio do acampamento, e aquele que for picado e olhar para a serpente, não vai morrer. É simples, concorda comigo? Não é simples? Qual era o trabalho? Qual era o trabalho? Olhar para a serpente, acabou. A pessoa foi picada porque desobedeceu a Deus. Iria morrer como resultado do seu pecado. Mas se ela olhasse para a serpente, sumia.
Você acha que ao olhar para a serpente ia sair uma influência da serpente que ia chegar na pessoa e eliminar o veneno? Era isso? Era a resposta de fé. Talvez alguém dissesse, mas é só isso? Quer dizer, esse veneno todo que está matando meio mundo vai acabar em olhar para uma serpente de bronze? É só isso? E Moisés responderia o quê? Sim, porque foi Deus que mandou. Foi o jeito que Deus estabeleceu. Estão entendendo? A cruz de Cristo foi o que Deus estabeleceu. Não, mas não é possível. Fulano pintou e bordou e agora creu em Cristo e aí? É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Isso é essa fé que confia, que se submete, por mais incrível que pareça, mas que também confessa. Romanos capítulo 10, ainda, os versos 9 e 11. 9 e 10, desculpe. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da... Não, eu creio no meu coração e isso é suficiente. Opa, o que está dizendo aí? Eu tenho que crer e confessar. Ok? Crer e confessar. Há uma fé que conhece, confia, se submete, é desse jeito que Deus falou e eu não vou inventar outro jeito, e confessa. Esta fé que traz a justificação gera paz com Deus. Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a paz com Deus. Agora, esta fé gera obras. Esta fé vai produzir obras. E aí você lembra de qual texto mesmo? Ai. Qual texto? Tiago 2, estamos memorizando na escola dominical o ano todinho, menino. Tiago 2, certo? Então, Tiago capítulo 2, Tiago vai dizer o seguinte, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvar? Note que a pergunta de Tiago não é, pode a fé salvar? Essa não é a pergunta de Tiago. A pergunta de Tiago é, pode essa fé aí sem obras salvar? E qual é o argumento dele? Não. Ele vai dizer no verso 17 que a fé sem obras é o quê? Morta. A fé sem obras é morta. No verso 20 vai dizer que a fé sem obras é inoperante, é inútil. E no verso 24 que a gente está memorizando esse mês, ele diz, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E aí pastor, o senhor não está dizendo que é somente pela fé? Mas Paulo está dizendo o quê? Que é por obras e não somente pela fé. Não somente por essa fé aí. Essa fé que apenas diz que crê, mas que a vida continua sem demonstrar que crê. Essa fé aí não salva não. Entende o que Tiago está dizendo aqui? Que essa fé, que é só de boca, eu creio. Ele vai dizer o quê? Desse jeito até os demônios creem. E tremem. Mas estão salvos? Não. A fé transforma. A fé gera obras. A fé muda a vida. Suponha que alguém esteja declarado pelo médico
uma junta médica, você não tem mais jeito, você está condenado à morte, daqui 1 mês você morre. Aí chega uma outra pessoa e diz, olha, mas eu tenho um remédio que vai curar você. Se você tomar esse remédio, você vai viver ainda uns 10 anos. Antes de saber desse remédio, a pessoa já estava fazendo planos para daqui 1 mês, já estava fazendo o testamento, distribuindo a riqueza aí entre os filhos, tal, porque ela sabia que daqui 1 mês ia morrer. Aí ela começa a tomar o remédio, ela toma o remédio crendo que não vai mais morrer não, vai ter uns 10 anos ainda de vida. Os planos dela vão mudar? Vão? Se não mudar, ela está dizendo o quê? Que não acreditou no remédio. Entende? A fé produz uma nova maneira de viver, muda a vida. A fé, somente pela fé, significa que a justificação é acessada pela fé no sacrifício de Cristo. Somente pela fé significa que essa fé precisa conhecer, confiar, confessar, se submeter e se demonstrar em obras. Agora deixe-me concluir para ajudar algumas pessoas, talvez enfrentam um problema que eu já enfrentei, especialmente na minha adolescência. Aí eu entreguei minha vida a Cristo, pronto, agora está resolvido, meus pecados foram perdoados, agora pronto, estou me sentindo até bem. Aí daí uns dias, não, mas eu estou pecando ainda. Eu acho que eu não me entreguei direito, não. Eu acho que aquela entrega que eu fiz não valeu. Aí eu me ajoelhava e clamava e pedia. E foi essa vez aqui que valeu. Aquela outra não valeu, não. Essa aqui valeu. Agora sim, agora eu estou tranquilo. Daí mais ou menos uns 15 dias depois, eu acho que nenhuma das 2 vezes valeram. Eu acho que eu vou ter que fazer de novo. Vou ter que me entregar de novo. O que está acontecendo aqui? Eu estou confiando em quem? Eu estou confiando em mim. Eu estou confiando nas minhas entregas. Eu não estava confiando em Cristo. A sensação de segurança não está dentro do seu coração, não. Ou melhor, a certeza, desculpe, a sensação está, a certeza não está dentro do seu coração, está em quem? Está fora de você, está na cruz de Cristo. Vamos lembrar o episódio lá da Páscoa. Lembra que quando Deus foi tirar o povo do Egito, ele chegou para Moisés e diz, hoje, meia-noite, o meu anjo vingador vai passar aí no Egito. E vai matar todo primogênito. Quem é primogênito aqui? Quem é primeiro filho? Eu sou. Já pensou? Fosse hoje, hein? Vai, e todo primeiro filho vai morrer. Só tem um jeito. É você, o dono da casa, matar um cordeiro, pegar o sangue e pintar na porta. Quando o meu anjo passar, que vê o sangue, ele passa por cima. O primogênito ali não morre. Por quê? Alguém já morreu. O sangue é a prova que alguém já morreu. Já foi derramado sangue, então aí o anjo não entra. Aí deixe-me pensar em 3 exemplos. Não estou dizendo que isso aconteceu, só para a gente entender. Numa casa, o pai reuniu a família, explicou, mataram o cordeiro, pegaram o sangue, passaram a noite, fecharam a porta, comemoraram a Páscoa, agora vamos dormir, meus filhos, porque Deus disse que se o sangue estiver na porta, ele não passa. E eles deitaram e dormiram a noite todinha tranquila. O segundo, reuniu os filhos, contou, passou o sangue na porta, vamos dormir. Mas o pai ficou. Quer saber, eu não vou dormir não. Eu vou ficar aqui vigiando. Que se o anjo aparecer, eu vou mostrar para ele que o sangue já está na porta. Mas eu não vou dormir não. Sabe lá? Na terceira casa,
O filho, coitado do filho mais velho, papai, o senhor passou o sangue na porta mesmo? Papai, o senhor passou o tanto de sangue suficiente? Papai, será que o sangue não apagou não, papai? Papai, a gente pode ir lá ver se o sangue está na porta mesmo? Pergunta, em qual das 3 casas o anjo entraria para matar o primogênito? Nenhuma. Nenhuma. O sangue estava na porta. E Deus tinha dito o quê? Onde tiver sangue eu não entro. O que eu quero dizer com isso? Fé não é algo aqui dentro que eu sinto. A certeza está fora de mim. Está na cruz de Cristo. Está lá. O sangue está na porta. Sabe qual seria a diferença? Uma família ia acordar muito bem disposta no outro dia. Na outra o pai ia acordar com os olhos inchados de sono. E na outra o coitado do filho ia dar meu Deus, ainda bem. A diferença é no caminhar, amados. Por que alguns são mais alegres? Por que alguns são mais dispostos a servir? Por que alguns servem com mais confiança e alegria? Essa sensação de segurança faz essa diferença. Mas em termos de condenação, se você entregou sua vida a Jesus, está feito. Não olhe para dentro de você. Não procure segurança dentro do seu coração. Procure na cruz de Cristo, no sacrifício. Agora imagine uma casa que, não, eu não vou passar sangue não, porque não precisa, eu creio. Nós vamos dormir todo mundo aqui tranquilo, porque basta o meu coração diante de Deus, eu creio. E aí? E aí? E aí é que o primogênito ia morrer. Porque a fé se traduz em obediência, em aceitar o jeito de Deus. Não é só dentro do coração, eu creio e pronto. Eu creio. E porque eu creio, eu vou fazer do jeito que Deus manda. Somos salvos. Única e exclusivamente pela fé em Cristo. Simples. Fácil. Mas mexe com o nosso orgulho. E a gente sempre está à caça de um jeito ou outro para colocar na frente dessa doutrina. Mas não deixe. Tire tudo que está na frente. Ela é bonita, segura e sábia por si mesma. Não precisa de nenhum adorno nosso. Não precisa de nenhum outro ensinamento em cima dela. Por graça de Deus, Jesus morreu na cruz, tomou nossa maldição, pagou os nossos pecados. E como o coral cantou, somente pela fé estamos salvos por Deus. Amém.